Agora, é melhor a gente falar do projeto, dos projetos, porque essas perguntas aqui é mais de chamadas, daí deixa pra próxima. Tem umas perguntas mais pra frente aqui, essas aqui. Qual o momento mais difícil aqui? Esse daí. Isso aqui? A de baixo. Não, primeiro fala do projeto que vocês têm, qual que é o projeto mais recente, e depois a gente vai para qual o momento mais difícil que viveu nesse caminho missionário. Deixa eu ver qual a próxima. Ora, deixar mesmo minha esposa sabe bem. Qual é o projeto? Além de dar as perguntas, ela fala do chamado, fala de feijoada, resume em tanto. Pode ser rapidinho, não precisa ser algo muito. Só 2, 6 minutos já. Pode? 2, 6 minutos cada resposta, nem. Se a moça quer que eu fale. Pode falar do projeto, Não, já vai falar do projeto? Pode ser. Melhor a gente se apresentar, né? Já é isso? Pode falar. Sou Caetano Matambo Ginga, moçambicano, da África. Estamos aquele lado de Moçambique, aquele lado da África, a parte sul da África, do continente africano, e casado com essa mulher maravilhosa, Cristiane Alves Cajaíba, agora com o apelido Matambo. Estamos na África com um propósito, não é? O propósito de divulgarmos a palavra de Deus, de servir, servir e servir. E servir. E eu sou fruto de missões. Eu sou fruto de missões e falo de viva voz que se estou aqui no Brasil, passo pelas igrejas pregando, falando do nosso trabalho, porque alguém foi para lá, cumpriu o ID, veio para a África e discipular. E para o africano não é fácil aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é muito fácil, dizer que eu aceito, mas viver não é fácil. Mas acredito que as pessoas, os missionários que estiveram lá, trabalharam, me discipularam, e hoje estou aqui com o propósito único de expandir a palavra de Deus. Além de treinar líderes junto à minha esposa, nós estamos lá a fazer alguns trabalhos sociais. Trabalhamos com crianças órfãs e vulneráveis, crianças muito vulneráveis, que vivem numa situação muito difícil. Eu falo sempre que, irmãos, que a pobreza do Brasil não é pobreza da África. A pobreza da África é miséria. Nós vivemos com uma miséria. É miséria que vivemos, porque o pobre do Brasil toma café. Mas mesmo assim nós não paramos de louvar a Deus, não paramos de dizer que, Senhor, nós te amamos. Mas nós temos problema, não é? Além de ter problemas, porque não conseguimos ter material, que é Bíblia, aquilo que vocês têm acesso aqui, não temos. E não só ter líderes com conhecimento. Estamos aí andando, caminhando aos poucos. É por isso, irmãos, o vosso papel, Brasil, eu falo assim para as igrejas, que o Brasil é um país que está em altura para abençoar os irmãos com conhecimento em tudo, não é? E o nosso projeto social que estamos a fazer lá, estamos a trabalhar com crianças, cerca de 70 crianças atualmente na creche, que a igreja tem ajudado, a vossa igreja tem ajudado, tem enviado às vezes 50, algumas ofertas, não é? A esse projeto trabalhamos com crianças vulneráveis, numa situação muito difícil da vida, não é? Não tem comida, muitas delas são malnutridas, mas desde que iniciamos o projeto nós vemos que há uma melhoria significativa. As crianças comem alguma coisa, não é? Enquanto que naquela altura, neste tempo que estava na creche, moria a fome ou estavam debaixo do hospital, estamos lá a atender. E eu tenho a honra de ter uma esposa que é enfermeira, que entende um pouco, não é, da saúde, e já vem consolidar o trabalho, fortificar o trabalho. Mas mesmo agora, estamos a trabalhar com muitas dificuldades. Estamos a falar principalmente de dificuldades financeiras. Irmãos, não é fácil. A vida em Moçambique é cara. Não é cara para brincadeira, é muito cara. O pobre do Brasil come carne. Na creche, às vezes, nós temos dificuldade. Carne, quem come carne? Não temos carne da primeira. Se não estou a erro, está uma coisa de 45 a 40 reais. Não é fácil, não é? E nós temos estado a gatinhar, não é? E por isso, irmãos,
Para consolidar esse trabalho, precisamos mais de vossas orações, precisamos mais de vossas contribuições, precisamos mais do vosso chamado, precisamos mais de vossas visitas para treinar líderes, para fazer tudo. E eu tenho o privilégio de conhecer a vossa igreja. Igreja que investe, igreja que tem conhecimento, que tem estudo bíblico, que tem tudo. Você que é jovem, que é pai, se tem chamado, se quer ir passear 1 semana, 2 semanas para Moçambique, vem, porque tem trabalho para treinar líderes. Quero dar um exemplo. Os pastores de Moçambique, da África, aliás, às vezes fala-se, abre Mateus, mas procura o Antigo Testamento. Quer rir? Não, não é para rir, porque não tem conhecimento. Somente deve ter conhecimento se houver alguém para ensinar. E nós estamos lá a cumprir o nosso líder. E temos um privilégio muito grande, porque minha esposa e os outros, aqui tem tudo, mas minha esposa está lá, guerreando. Às vezes fala-se dialeto. Dialeto ela não percebe, precisa intérprete, mas está lá. Abandonou o seu país, constituímos uma família. Minhas filhas, mesmo com dificuldade de saúde, estamos lá, porque Deus está no controle de todas as coisas. A única coisa que quero vos encorajar, irmãos, continuem orando, continuem intercedendo por esse projeto, porque esse projeto ensinamos o abecedário de criança e ensinamos o caminho, não é? É muito fácil começarmos a trabalhar com crianças enquanto são pequenas e vai crescer com Jesus. Tem aquele hino que eu gosto, tem um hino que eu falamos em dialeto, diz Mário Akanaka, Deus é bom. Deus é bom. Não podemos só falar de Deus é bom de boca cheia, mas Deus é bom de coração. Porque só Deus é que pode mudar Moçambique, só Deus é que pode mudar a vida daquelas crianças e nós estamos lá com esse propósito. Para ter mais, estou a falar como nacional, mas pode acompanhar alguma experiência de minha esposa como brasileira para tentar contar o episódio um pouco daquilo que é a África. Moçambique está entre os 20 países mais pobres do mundo. Então, a realidade lá, existe rico em Moçambique? Existe. Mas 50% da população é pobre. Então, é um país que vive abaixo da linha de pobreza até. Então, onde nós moramos, que é a região central do Sofala, e na cidadezinha do Dondo, especificamente na aldeia do Macharoche, é uma aldeia de refugiados. Para quem não sabe, Moçambique ele ficou 16 anos em guerra civil, e depois dessa guerra civil, o país ele praticamente está se reerguendo agora, e não é um país industrializado. A maior parte das coisas que nós comemos vem da África do Sul, então o custo de vida de Moçambique é um custo de vida muito elevado. Então as pessoas elas não se alimentam, a maior parte da população não se alimenta bem, por isso que nós entramos com essa proposta do projeto Criança Feliz. Na verdade é Centro de Socialização Criança Feliz, e a proposta é essa, é melhorar a qualidade da comida daquelas crianças, porque como o Matão falou, a maior parte das crianças que entram no projeto são crianças que têm um histórico de vida triste, perderam seus pais vítimas de AIDS, ou mora com a avó, são crianças que são órfãos, vulneráveis, não têm uma alimentação adequada para o crescimento mesmo delas. Então a nossa proposta é, assim como Jesus, né, eu acho muito interessante no Sermão da Montanha, que Jesus, quando os discípulos falam assim, vamos despedir essa multidão, mas Jesus falou, não, vocês mesmos, dai-lhe vão de comer. E essa é a nossa proposta no projeto. A gente não quer só dar de comer para as crianças, mas a gente quer alimentar tanto físico quanto espiritualmente aquelas crianças, para que elas cresçam no todo, né? Corpo, alma e espírito. Essa é a nossa proposta. Por isso que a gente tem lá estudo bíblico e estudo secular. Dá comida, mas também dá um amparo espiritual. Essa é a nossa proposta, porque a gente crê que Deus, ele para abençoar aquelas crianças, ele tem que abençoar no todo. A gente não quer só alimentar as crianças e fazer com que elas fiquem gordinhas, fique bem, mas a gente quer que elas cresçam com Jesus, tenham uma vida saudável, mas também tenham uma vida espiritual saudável. Essa é a nossa proposta. Então, por isso que nós estamos aqui no Brasil esse tempo, porque nós precisamos mesmo da ajuda dos irmãos. O nosso projeto foi construído de matope, que a gente fala, né? Que é o que a gente chama aqui de barro. Foi construído de barro e com material local. Então,
o nosso alvo para o próximo ano, 2013, é reconstruir. A gente quer construir salas de alvenaria, a gente quer construir um refeitório, a gente quer construir uma boa cozinha, a gente quer ter utensílios de cozinha, então a gente quer ter algo melhor para as nossas crianças, porque por mais que elas sejam pobres e vulneráveis, mas elas precisam do melhor, a gente precisa do melhor. Então, todo mundo que assistir esse vídeo, ou por onde passar esse vídeo, a gente precisa mesmo, a gente precisa da ajuda de vocês que colaborem conosco nesse projeto. A gente não tem ajuda governamental, o governo não ajuda, pelo contrário, o governo está sempre fiscalizando para tentar achar um erro lá para fechar. Então a gente precisa da ajuda mesmo da igreja brasileira, a igreja nos abrace, estenda a sua mão em auxílio a esse projeto, porque hoje a gente ajuda diretamente 70 crianças, mas a gente quer com certeza ampliar, a gente quer ajudar mais crianças, porque a necessidade é muito grande. Então pedimos a vossa ajuda, em nome de Jesus. Se vocês... Se essas crianças não tiverem vocês lá, quem que ampara essas crianças? Se caso esse projeto não desse certo, essa visão que vocês tivessem não desse certo, quem iria ajudar essas crianças? Para onde elas iriam? Irmãos, a taxa de mortalidade infantil em Moçambique é muito grande. Quando a gente chegou lá no Macharote, que foi desde quando nós casamos, há 4 anos que a gente está trabalhando lá no Macharote, a gente já viu muitas crianças morrerem, muitas mesmo. A gente já foi em funeral de várias crianças, principalmente crianças da igreja. E isso nos chocava. Matando, ele já é moçambicano, talvez ele não se chocava tanto, porque ele está habituado em ver muitas mortes. Mas eu me chocava. Cada vez que eu falava, vi uma criança uma semana, na outra semana ela estava morta, eu ficava muito abatida com essa situação. Por isso que a gente resolveu criar esse projeto, para pelo menos melhorar, mesmo que a gente sabe que não é nada. O projeto tem muitas crianças no bairro Macharote, tem mais de 100 mil crianças no Macharote. Mas a gente está fazendo uma gotinha, né? A gente está lá fazendo a nossa parte. É pouco, mas a gente já está ajudando algumas crianças a não cair nessa taxa de mortalidade infantil. E qual é a causa dessa morte? A maioria das crianças lá do Macharote morre de malária, febre tifoide, cólera. Tem muita cólera, principalmente nessa época quente do ano. Então essas são as doenças mais comuns, principalmente malária. E os filhos daqueles que têm HIV e SIDA, AIDS. Você comentou que as crianças, vocês dão aulas seculares lá. Entende? Que aula de português, matemática, essas coisas. As outras crianças, ela tem uma escola para ir ou não? Eles não têm escola? Tem escolas, mas devido ao nível de pobreza, muitas dessas crianças a gente ajuda, colabora, porque o governo, lá a escola é pública, mas tem que pagar para entrar na escola. O governo não dá um caderno, não dá um lápis, não dá nada. Então muitas vezes nós como igreja lá no Macharote, a gente ajuda várias crianças a entrar na escola. A gente paga a matrícula dela e dá um material escolar para que elas estejam na escola. Porque esse nosso projeto, por enquanto, ele ajuda a criança de 3 a 6 anos, né? A idade pré-escolar. E com 6 anos a gente induz a família a colocá-la na escola. Então a gente ajuda para que ela entre na escola. Então, essa é a nossa ajuda. A gente tenta fazer a diferença lá mesmo. A nossa igreja, nós como igreja, nós tentamos fazer a diferença lá na aldeia Macharote. Você como missionária, quando é que você chegou lá em Moçambique e o que motivou essa vontade de ir para Moçambique, assim? O que fez você ir para lá? Deus. Eu recebi o chamado para Moçambique em 94. Eu era de uma missão chamada Missão Ágape e a gente sempre orava por países de fora, mas eu nunca tinha ouvido, sinceramente, nunca tinha ouvido falar de Moçambique. E até entre aspas, eu ficava falando, porque todo missionário tem chamado para a África. Se um dia Deus me chamar, eu quero que Deus me chame para a Albânia. Eu sempre orava pela Albânia. E de repente, um dia eu tive um sonho, eu me via cheia de crianças, e alguém de branco me falava, alguém de jaleco, um jaleco branco, chegava para trás de mim e falava, aqui em Moçambique é assim. E eu guardei aqui, não, Moçambique. Nunca tinha ouvido falar de Moçambique. Aí naquela mesma semana, na missão que eu trabalhava, nós recebemos uma equipe da Jocum. Aí começou a falar de vários trabalhos, Belo Horizonte, Salvador e tal, então eu achava que Moçambique deveria ser alguma vila no Brasil. E de repente falou que Moçambique era África, eu até fiquei chocada, falei, mas amém, Deus quer que eu ore, né? Eu orar por esse país. E aí Deus começou a levantar várias pessoas. Eu ia na igreja dele, é isso que eu te digo, você deixa lá fraco. Ai, meu Deus, não é comigo. E Deus começou a levantar muitas pessoas. Aí Deus, até ele me dá uma palavra de confirmação. Foi em Isaías capítulo 18. Eu falei, meu Deus, então Deus estava me chamando mesmo para a África.
Aí hoje eu não tenho dúvida que Deus queria no país. Agora até chegar na África, de 94 a 2007, demorou 13 anos para eu chegar na África. E eu tive que perseverar firme naquilo que Deus estava me chamando. Porque sempre que eu orava, buscava Deus, Deus falava, é África, é Moçambique. Então eu tive que... Porque quando você tem um chamado, primeiramente você tem que crer nesse seu chamado. Porque com certeza você vai ter os obstáculos. E um dos obstáculos são as lideranças pastorais, né? Muitas vezes quer te enviar para outro lugar, quer encaixar você em algum trabalho por você ser missionário. E eu não, eu tive que falar, não, meu chamado é África, meu chamado é Moçambique, entendeu? Porque senão eu ia para Angola, ia para o desejo, cumprir os desejos das lideranças, mas tive que permanecer firme naquilo que Deus estava falando comigo. Sei. Nesse tempo, nesses 13 anos de missões, qual foi o momento mais difícil que você viveu, assim, que você lembra? A situação mais difícil que você passou e que fez você pensar em desistir ou você nunca pensou em desistir? Então, eu acho que pensar em desistir a gente pensa todos os dias. Todos os dias quando a gente vê um problema, uma crise, passa por uma crise. Eu acho que o momento mais difícil que eu passei até hoje, porque assim, quando a gente é sozinha e a gente passa por lutas e missões, a gente passa, é conosco. Às vezes tem problemas que eu passava na época que eu era solteira, que eu nem comentava com minha mãe. Eu passei, é o meu chamado, era a minha vida, então eu nem compartilhava com a minha família, para minha família não entrar em sofrimento. Mas a partir do momento que eu casei, que eu tive filhos, no caso a minha primeira filha, ela já passou por momentos de muita doença, de ficar doente, de ficar à beira da morte mesmo, porque para Moçambique, lá para Moçambique, ela passou por momentos mesmo de desnutrição, de momentos de ruim mesmo. A família de Matamba olhar para ela, olha, se você não levar essa criança para o curandeiro, essa criança vai morrer. Eu falava, não, eu creio em Deus, se Deus não curar minha filha, Deus pode levar. Então eu acho que o momento mais difícil que eu passei foi esse. Foi de eu falar assim, Senhor, a minha filha é tua. Se o Senhor quiser levar, amém. De eu fazer essa renúncia pela minha filha, porque quando a gente assume um lugar mais pobre do que a gente é a nossa realidade, porque assim, eu nasci no Nordeste tem a pobreza, mas o nível de pobreza de Moçambique, o nível de saúde precário de Moçambique é uma coisa que me chocou, porque eu já vi pobreza, já trabalhei com favelas cariocas, já trabalhei com favelas lá da Bahia, mas a miséria de Moçambique é algo que constrange mesmo a gente. E eu, ser inserida nesse mundo, inserir minhas filhas, né, nesse mundo, hoje, a pobreza que é lá, o que eu passei, para mim, hoje, o chamado para mim é mais difícil. É mais difícil eu renunciar à minha pátria para estar lá. Porque eu sei que eu poderia dar uma condição melhor de vida para minhas filhas, entendeu? Mas eu estou renunciando, estou dando a qualidade de vida mais precária para as minhas filhas em Moçambique. Então hoje, para mim, isso pesa mais, entendeu? Então eu tenho que permanecer forte naquilo que Deus tem falado comigo. Porque senão eu desisto. Porque tem hora que dá vontade mesmo de desistir. Arrumar as malas e falar, não quero mais, eu quero vir para casa. O que te faz ficar? Deus, porque eu já pensei várias vezes, pensei e fiz, né, de arrumar mala, eu amanhã mesmo estou indo embora, eu quero ir embora, eu vou fazer de tudo para conseguir minha passagem, vou embora, e depois de você orar, falar, não, vou orar, buscar a Deus, e de Deus falar, não é tempo de você ir. Eu falo assim, eu só permaneço ali mesmo, porque Deus tem falado para continuar ali. Porque se não fosse por Deus, eu já teria desistido há muito tempo. Só uma última pergunta, assim, qual é o objetivo do ministério de vocês lá? O que vocês querem alcançar? O nosso objetivo é salvar vidas. Como eu falei, no todo. A gente não quer só ver salvação só da fome, né, da miséria do local, mas a gente quer que a pessoa realmente ela seja reabilitada no todo mesmo. Esse é o nosso objetivo. Esse é para que as pessoas venham conhecer Jesus. Não, a gente não quer ser... Porque lá em Moçambique tem muitos projetos sociais, muitos mesmo. Se você for ver, tem muitos que tentam ajudar a população. Mas nossa proposta não é só ter mais um projeto social. A gente quer ver aquelas crianças crescendo mesmo firme, doutrinadas mesmo na palavra. Esse é o nosso desejo. Não apenas no projeto, mas na igreja. Na igreja a gente implantou mesmo a escola bíblica dominical, a gente dá treinamento mesmo para os professores da escola bíblica, a gente está sempre em cima para que eles aprendam. Pelo menos aquele pouquinho de gente ali, eu quero que eles estejam firmados na palavra de Deus, eles conheçam a Bíblia.
Esses dias a nossa igreja lá do Macharote foi convidada para participar de uma gincana bíblica. E eles responderam assim, eles ganharam o prêmio, eles ganharam porque eles sabiam responder mais conforme a Bíblia. As perguntas que faziam do Antigo e do Novo Testamento, eles responderam. Isso me deixou orgulhosa, falei, poxa Deus, então todo o nosso trabalho que a gente está fazendo na igreja está dando certo, está funcionando. Então, isso alegra o meu coração, porque eles estão conhecendo a verdade, estão conhecendo a palavra de Deus. Ótimo. E para terminar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a nossa igreja daqui de Perus, para a Igreja de Deus de Perus, e para os irmãos aqui, para que a gente venha despertar, uma mensagem de despertamento, para que a gente venha acordar mesmo e enxergar o problema da África, de Moçambique. Olha, irmão, ontem eu estava pregando na minha igreja, e uma coisa que eu senti muito forte assim, é que a igreja brasileira, ela está crescendo, tá, mas ela está... A qualidade da igreja brasileira, no caso, quando a gente está dentro, eu já fui dentro da igreja, a gente não percebe tanto, mas eu agora que estou vindo de fora, estou chegando, a gente vê que a igreja brasileira é uma igreja assim, muito animada, as pessoas estão cantando, as igrejas estão crescendo, estão ficando lindas, majestosas, bonitas, organizadas, está ficando linda, tem tudo, tem retroprojetor, tem cadeira boa, tem tal, isso, mas o que eu vejo que está faltando hoje na igreja é unidade. Hoje as pessoas não estão preocupadas mais com salvação de almas, com evangelismo, preocupadas com você. Será que o André está bem, está doente, está bem? Hoje, aquela coisa de família, de elo, de visitar o seu irmão quando você está doente, tá? Não existe mais isso. Pelo menos das igrejas que eu visitei, eu vejo que as pessoas elas estão se distanciando umas das outras. Isso não é igreja, né? Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos eclesia, né? De dentro para fora. A gente foi chamado para proclamar, para ser diferente. E eu não estou vendo essa diferença hoje. Eu estou vendo a igreja diferente, a igreja mais bonita, mais organizada, mais eclesiasticamente bonita. Mas o que está faltando hoje na igreja brasileira, que eu acho, é essa unidade, de você se preocupar. O mundo está globalizado, tá, mas e aí? O que eu estou fazendo para melhorar esse mundo globalizado? Meu irmão lá na África está passando fome, o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para melhorar isso? Porque eu estou bem, né? Enquanto eu estou aqui trabalhando, indo para a igreja aos domingos, né? Vendo a igreja bonita, louvando a Deus, adorando, isso é maravilhoso, mas é só isso que Deus quer? Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas? Será que eu estou sendo sal mesmo na comunidade onde eu estou? Eu estou sendo a luz mesmo do mundo onde eu estou? Então, a mensagem que eu deixo para a igreja brasileira é essa. Não é só se preocupar com a África, não. É se preocupar com o mundo ao redor, com o mundo em geral. A gente ser como Jesus. Se a gente quer seguir os passos de Jesus, se a gente se diz cristão, né? Essa palavra cristão pesa muito, né? Nós somos pequenos cristos. Então, será que a gente está se preocupando com o nosso irmão africano, com o nosso irmão asiático, com o nosso irmão japonês, com o nosso irmão aqui paulista, baiano, ou seja lá o que for? Será que a gente está tendo essa preocupação com servos de Deus, como expansores do reino de Deus? Então essa é a proposta. Eu quero que, não é nem uma proposta, é uma reflexão, que a igreja brasileira pense sobre isso. Porque em algumas igrejas que eu pisei, eu fiquei entristecida em ver como a igreja está meio que distanciada, cada qual do seu irmão. Eu queria agradecer, não é? A preocupação da Igreja de Deus de Perus, desde 2009, quando a minha família visitou a vossa igreja, e muitas das vezes os irmãos têm estado a acompanhar o nosso trabalho de África, com orações, contribuindo. A única coisa que vos peço é que, irmão, continuem nos ajudando, porque nós precisamos, não é? Continuem nos ajudando. Continuem mesmo. E meu dialeto nós falamos takuta, quer dizer obrigado pelo que vocês têm feito, mas continuem. E é uma coisa que sempre quando levanto, como disse minha esposa, às vezes pensamos desistir como homem, mas tem uma coisa, Hebreus 10:36 diz que porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus possais alcançar a promessa. Se nós sempre seguirmos a vontade de Deus, nós seremos vitoriosos, e nós cremos e nós acreditamos que seremos vitoriosos, porque tudo que nós temos feito é porque estamos a seguir a vontade de Deus. Temos dificuldade? Temos, mas já alcançaremos a vitória. Teremos salas, teremos refeitórios, teremos tudo que precisamos no projeto.
Que Deus, irmãos, acima de tudo, possa vos abençoar tremendamente. Obrigado mesmo, de fundo do coração. Muito obrigado. Vou contar de torcida de começo.